Alexandre Matos encaminhando a sua saída do Cruzeiro para assumir o cargo de CEO no Santos, no lugar de Pedro Martins, que pediu a sua demissão no começo da semana, e agora o Santos já oficializou a saída de Pedro Martins, já para abrir espaço para um novo profissional, que é o que tudo indica, deve sim ser Alexandre Matos. E aí a gente precisa discutir aqui qual papel o Alexandre Matos terá nesse Santos. Vai ser, de fato, CEO, vai tomar conta das diversas áreas de um clube de futebol, não apenas o futebol masculino, o futebol profissional, também vai olhar para a categoria de base, o futebol feminino. Como que vai ser essa questão de Alexandre Matos no Santos? Logicamente, quando ele vier, tivermos uma entrevista coletiva, ele deve explicar melhor como isso vai funcionar, mas fica a dúvida, porque Pedro Martins era basicamente o executivo de futebol do Santos e sai do Santos com mais críticas do que elogios, principalmente na atuação dele relacionado a essa parte de mercado da bola. A forma como foi feita a negociação com o Pedro Caixinha para que ele viesse ao Santos, aquela multa de 15 milhões. A forma como ele queria que o Gabriel Veron não fosse afastado, inclusive após esse fim de trabalho de Pedro Martins, o Gabriel Veron meio que sumiu dos relacionados do Santos. A questão de Tassiano, contratação do jogador. Guilherme, que poderia ter sido negociado e o Pedro Martins acabou vetando. Enfim, várias decisões que vão ser reavaliadas por Alexandre Matos, que tem, obviamente, essa fama no mercado da bola de ser um profissional que tem boa entrada em vários clubes, é aquele cara persuasivo, então ele consegue convencer para que o jogador, para que o clube libere para vir aqui para o Santos. Então é uma expectativa que vamos acompanhar. Só que também, quando a gente fala de Alexandre Matos, ele tem muito isso marcado de que ele gasta bastante. Então isso é importante também ele ter entendido. Qual que é esse planejamento do Santos a curto prazo? O que eu digo curto prazo? Agora, para essa janela do meio do ano. O Santos vai contratar como? Vai ter dinheiro para isso? Ou vai precisar de uma grande venda? Ou várias vendas menores que, juntando tudo, dá um valor bacana para o Santos ir ao mercado? Ou vai apostar em trocas de jogadores? Empréstimo? Porque tenho as minhas críticas ao Pedro Martins, mas também o Santos contratou vários jogadores para essa temporada com empréstimo com valor de compra fixado. E aí meio que você também não se compromete, né? Porque se o jogador for bem, você tem ali o valor de compra fixado, você fica com o jogador em definitivo, beleza, combina como que você vai pagar. Se não deu certo, você simplesmente devolve. Vou dar um exemplo aqui, Léo Godoy. Léo Godoy, você não comprou o Léo Godoy. Não deu certo no final do ano? Você devolve para o Atlético Paranaense e vida que segue. Segue sendo um problema do Atlético, por exemplo. O Veron com o Porto, a mesma coisa. Enfim. Então, vamos ter que tentar entender qual que vai ser essa postura do Santos no mercado da bola, caso se confirme Alexandre Matos, né? Eu falo caso se confirme, porque ainda não está oficializado, e no Santos, já vimos várias reviravoltas. Mas vamos aqui à matéria do GE, da Ana Canhedo, que fala sobre alguns detalhes, do Santos, inclusive estar perto de Alexandre Matos. Então, vamos aqui ao que diz. Alexandre Matos está muito perto de se tornar o novo CEO do Santos. O dirigente que encaminhou sua saída do Cruzeiro, no sábado, deverá assumir o cargo que era de Pedro Martins, que se demitiu nessa semana. A expectativa é que já comece a trabalhar na segunda-feira, no primeiro dia da pausa do Brasileiro, durante a data FIFA e a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Neste sábado, Matos recebeu uma pessoa do clube, uma camisa com seu nome e o número 10 nas costas. Para a vaga, a diretoria do Santos entrevistou ao menos 10 pessoas, entre elas Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, Marcos Braz e Bruno Spindel, com passagens recentes pelo Flamengo. No novo cargo, Matos terá a missão de ajudar a tirar o Santos de uma nova crise. A equipe sofre no Brasileiro com péssima campanha. Atualmente está na zona de rebaixamento, há a intenção de reforçar o elenco. Além disso, precisa negociar a possível renovação de Neymar, que tem contrato só até junho. E essa questão do Neymar
quero deixar para falar agora, porque ela tem vários aspectos, tá? Essa questão do Neymar, o Alexandre Matos, ele tem um bom relacionamento com a família do Neymar, com o staff do Neymar. E a gente já tinha dito aqui que o Santos iria definir quem seria esse novo homem forte do clube, né, do futebol principalmente, com o respaldo também do Neymar e do Neymar pai. Porque é importante nessa questão de renovação, é importante também para que o Santos tenha uma pessoa de confiança da família do Neymar que vai mostrar o caminho do que o Santos pensa a curto, médio e longo prazo. Então, é todo um quebra-cabeça que vem sendo montado, não só para que o Santos não brigue para não cair nesse ano novamente, mas também que ajude a convencer a ter o Neymar aqui. Porque se o Neymar também renovar, muitas coisas são facilitadas. Você consegue, de uma forma mais fácil, o patrocínio, você fica mais exposto na mídia, você tem mais interesse de que transmitam os seus jogos, você tem mais interesse de novos sócios, de novos torcedores virarem sócios, de venda de caminho, enfim. O Neymar aqui no Santos, principalmente, né, ele jogando bem, você tem uma grande facilidade de você conseguir novos jogadores, novos projetos, enfim. Com uma pessoa forte do futebol que conhece o mercado como o Alexandre Matos, pode ser que dê certo. Então, por isso essa preocupação do Santos de que seja um profissional que tenha um bom relacionamento com o Neymar e com a família dele, até para ajudar nesse processo de renovação, que ainda não tem nada assinado, né? Eu, Nájila, imagino que tem boa chance do Neymar permanecer aqui. Mas enquanto não tá assinado, é aquilo que eu falei, né? Pode sim acontecer alguma reviravolta e o Alexandre Matos deve ter essa importância nesse sentido, tá? Outra coisa, para falar de outros casos aqui. Do próprio Guilherme, que a gente comentou, que foi uma situação que ele estava sendo bastante cobrado da torcida do Santos. Aliás, ainda está sendo, né, bastante cobrado pela torcida do Santos. É que deu uma amenizada com o gol da Vitória sobre o Vitória. E agora tem esse jogo contra o Botafogo, né? Espero que o Santos também consiga 3 pontos, saia da zona de rebaixamento, pro clima ficar mais tranquilo. Só que tem essa questão do Guilherme, porque é um jogador que tem mercado, não pode mais ser negociado nacionalmente, porque já bateu o número máximo de jogos, né? Mínimo de jogos, perdão. Mas pode ser que receba alguma proposta de um clube de fora e talvez o Alexandre Matos entenda que é melhor negociar. Ou talvez o Alexandre Matos fale, não, é importante ter o Guilherme aqui. Então, também vamos entender qual que vai ser a visão desse novo profissional sobre certos jogadores, né? Outra coisa, outros jogadores. João Schmidt, que inclusive volta a ser relacionado para esse jogo contra o Botafogo, não tá com tanto prestígio dentro do Santos. Ou pelo menos não estava. Pode ser que as coisas mudem agora. Tassiano também. Existe o entendimento de que se o Santos receber uma proposta financeiramente interessante, pode negociar Tassiano. Pode negociar Tiquinho Soares. Pode negociar Diego Pituca. É que o Pituca, ele tem o desejo de permanecer no Santos. O Pituca gostaria de ser vendido, negociado, enfim, se viesse alguma proposta do futebol asiático. Né, no Japão, onde ele teve boa passagem, virou ídolo, enfim. Então, são alguns jogadores aqui que eu citei que o Santos vai precisar entender como que o mercado enxerga esses atletas e como os atletas também pensam a respeito do Santos. Se querem ficar, se querem sair. Tem a situação do Gil. Agora, uma nova atualização é que parece que o Gil fica até o final do ano. Inclusive, também relacionado para essa partida contra o Botafogo. Mas também, né, o Alexandre Matos chegando, o Gil deve ser uma pessoa que ele vai conversar para entender o que ele pensa. Por que ele estava pensando em aposentar? Por que agora mudou? A questão de transfer ban também. É importante o Alexandre Matos estar por dentro do que ele pode fazer para ajudar a resolver isso. Será que o Arouca de Portugal não aceita o João Basso de volta? E aí você encerra a dívida? Será que tem algum outro clube de Portugal que você pode negociar o João Basso e aí esse clube assume a dívida? Não sei. Então, assim, muitos problemas que o Alexandre Matos vai ter que resolver num curto espaço de tempo. Porque a janela de transferência tá aí, abrindo.
O Santos tem o transfer ban batendo na porta, tem vários problemas para resolver. Tem a questão também de blindagem a Marcelo Teixeira. E aí, o Alexandre Matos, eu não sei se ele vai fazer um bom trabalho no Santos ou não, tá? Mas o perfil Alexandre Matos, ele é uma pessoa que chama atenção. Tem costas largas, vamos dizer assim. Tanto pro bem como pro mal também, né? Para você, é um cara que chama atenção tanto para você criticar quanto para você elogiar. E a gente falava sobre isso. Eu tinha postado, olha, com a saída do Pedro Martins, o Marcelo Teixeira vai atrás de um profissional que tenha costas largas, pensando numa blindagem própria. Ele, Marcelo Teixeira, ficar blindado de críticas da torcida do Santos e também, de uma certa forma, acaba respingando também para elenco e treinador. Se você tem um cara como o Alexandre Matos, que sabe chamar a atenção da imprensa, desviar o foco de certas críticas, pode ser bom pro elenco também. Ao invés de você bater no jogador A, no jogador B, você tá batendo no Alexandre Matos. Ou elogiando o Alexandre Matos, ou o Alexandre Matos pedindo créditos pro treinador porque tá indo muito bem, pros jogadores, pros que... Então, assim, é um profissional que eu acho que está mais acostumado a essa situação, sabe? A esse jogo de cintura que o futebol pede. Repito, não sei se vai dar certo o Alexandre Matos ou não, porque eu quero saber se ele vai entender a situação do Santos. Ele vai conseguir montar um time competitivo para o segundo semestre? Sem precisar de uma debandada de moleque da base que tem potencial de se desenvolver, como um Souza, por exemplo, como um Ian, como um Gabriel Bontempo? Então, essa é a minha curiosidade. E, principalmente, se vai exercer um cargo de CEO ou se é um CEO mais executivo de futebol, né? Com ênfase na questão de mercado da bola. Vamos ver. Qualquer atualização a gente traz aqui para vocês e quero saber o que vocês pensam sobre o nome de Alexandre Matos. É o nome que o Santos precisava? Tinha um outro executivo que você gostaria que viesse para o Santos? Me conta aqui nos comentários e Botafogo e Santos enfrentam. Então, depois do jogo, corre aqui que também tem análise da partida. Já estendo esse convite para vocês, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.